Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 17 de abril de 2022. Jerusalém vive dia de confrontos em meio à rara coincidência entre Páscoa, Pessach e Ramadã. Mais de 150 palestinos ficaram feridos em confronto com a polícia israelense no complexo da Mesquita Al-Aqsa, na cidade de Jerusalém, na sexta-feira, 15/4. A informação foi divulgada por médicos palestinos. A polícia israelense afirma que os agentes de segurança reagiram após serem atacados com fogos de artifício, pedras e outros objetos. 3 policiais israelenses teriam sido feridos. O local em que se encontra Al-Aqsa é sagrado para muçulmanos, judeus e cristãos e uma das áreas mais disputadas do mundo. Para o Islã, é a Haram al-Sharif, a esplanada das mesquitas, onde no século VII foram construídas a Grande Mesquita e o Domo da Rocha. É o terceiro lugar mais sagrado para a religião, depois de Meca e Medina. Para o judaísmo, é o Monte do Templo, o local em que Abraão teria sido poupado de sacrificar seu filho Isaque, em que o rei Salomão construiu o primeiro templo e onde o Messias ergueria seu templo. Esta sexta-feira marca a primeira vez em 3 décadas em que a Páscoa cristã, o Pessach, conhecido como a Páscoa judaica, que celebra a libertação dos judeus do cativeiro no Egito, e o Ramadã, o mês mais sagrado para os islâmicos, determinado pelo calendário lunar muçulmano, que neste ano vai de 1º de abril a 1º de maio, ocorrem no mesmo período. No ano passado, o Pessach começou em 27 de março, a Páscoa, dia 4 de abril, e o Ramadã, no dia 12 de abril. Dos 3 eventos o mais antigo é o Pessach dos judeus comemorado desde os tempos de Moisés, depois vem a Páscoa dos cristãos iniciada no século IV e os muçulmanos acreditam que, em 610 d.C., o anjo Gabriel apareceu ao profeta Maomé e revelou a ele o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Acredita-se que essa revelação, Lailatul al-Qadar ou a Noite do Poder, tenha ocorrido durante o Ramadã. Voltando a Jesus, Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo esclarece que ele é o responsável pela segunda revelação, a primeira veio através de Moisés. Jesus encarnou no momento em que o planeta Terra estava sendo promovida na escala dos mundos de primitivo para provas e expiações e lançou as bases para a transformação em mundo de regeneração, que conforme o Espírito e Emmanuel o livro Plantão de Respostas psicografado por Francisco Cândido Xavier vai acontecer em torno de 2058. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec incluiu mensagem de um espírito israelita que diz o seguinte: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a Terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Em relação ao domingo de Páscoa onde Jesus reaparece, o Espiritismo explica os judeus conheciam a reencarnação como nome de ressurreição e que os teólogos medievais resolveram dizer que o corpo de Jesus se transportou do plano físico para o espiritual. À luz do Espiritismo, hoje é mais fácil entender que 1. O espírito não morre com o corpo físico, ele pode ressurgir, surgir de novo, reaparecer, aos olhos dos encarnados, dos que ainda vivem neste mundo utilizando o perispírito. Há vários relatos na Bíblia de aparições de desencarnados, mortos, conversando com encarnados, vivos. 2. Não é o corpo de carne que ressurge, mas o espírito com seu perispírito, corpo fluídico, este pode guardar ou não as aparências do físico anterior, conforme o espírito as mentalize ou não.
Exemplo, André Luiz ressurgiu com a aparência da última encarnação, já Emanuel não ressurgia com a aparência da última encarnação, mas da encarnação que mais marcou sua vida, que foi quando viveu na época de Jesus, relatado no livro Há 2000 anos. 3. O reaparecimento do espírito no plano terreno se dá em diferentes graus, desde a simples visão, chamado de vidência, até a aparição, visível, mas intangível, ou seja, vê mas não pode tocar, e a materialização, visível e tangível, ou seja, vê e pode tocar, como aconteceu com Tomé. Poderíamos acrescentar que o espírito também ressurge quando se comunica através de um médium ou quando vem a reencarnar. Então, Jesus apareceu com seu perispírito. Basta observar a passagem relatada por MC 16, 4:18, LC 24, 36:49, Jó 20, 19:23, onde as portas da casa onde os discípulos se encontravam estavam trancadas, porque eles tinham medo da perseguição dos judeus. E ainda estavam eles falando dessas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz seja convosco." Como teria Jesus entrado, se as portas estavam trancadas? Sendo fluídico o corpo com o qual ressurgira, não encontrava qualquer obstáculo nas paredes ou portas trancadas. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.